Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou Eduardo. Eu sou a Kelly. E você está no canal Temática Bíblica. Muito bem, sejam todos bem-vindos a esse canal. É um grande prazer estarmos gravando mais esse vídeo, dando sequência então na série de vídeos que nós estamos falando sobre a cronologia bíblica. Nos vídeos anteriores nós falamos ali da criação do mundo, da queda de Lúcifer, da queda de Adão e Eva, e no último vídeo então nós falamos sobre Noé e sua família, que foram os sobreviventes do dilúvio. Nós decidimos abordar os vídeos nesse formato para termos um melhor entendimento do plano da salvação, da redenção. Então nós achamos melhor fazer uma abordagem desde o início, passando por todo o Antigo Testamento, vamos passar pelo Novo Testamento também, E é lógico que vamos falar apenas de alguns aspectos, de alguns pontos mais importantes, Até porque não daria para abordar toda a Bíblia, Mas hoje nós vamos dar sequência então, falando da descendência de Noé. Noé que teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Nós vamos estar falando da descendência de Sem. Isso mesmo. E da descendência de Sem é que vem Abraão, Descendente de Sem, filho de Noé. E a Bíblia vai relatar em Gênesis 11, no verso 26, que diz assim: Viveu Terá 70 anos e gerou Abraão a Naor e Arã. São essas gerações da terra, são essas gerações de Tera. Tera gerou Abraão, a Naor e Arã. Então, Abraão, filho de Terá, ele tinha dois irmãos, Naor e Arã. Então, após a morte de Arã, que era um de seus irmãos, seu pai convocou toda a sua família para que eles fossem para Canaã. Porém, no caminho ele ficou em Arã, e ali permaneceu e seguiu, e ao invés de ter seguido viagem até Canaã, ele permaneceu em Arã, que em Gênesis 11:31 vai relatar também esse fato. Então diz assim: tomou Terá e Abrão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. Então ali eles ficaram em Arã, Eles não continuaram a jornada que seria até Canaã. E já no capítulo 12, já vai em Gênesis, Deus chama Abraão, para a promessa, que diz assim: Deus chama Abraão e ele faz promessa, que foi a primeira promessa, Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o seu nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, a Bíblia, ela relata que, e nos mostra que Deus queria que Abraão, saísse daquele meio, que ele vivia naquele meio pagão, Então, daquele cenário de paganismo, porque ali eles adoravam a lua, o sol, E Deus tinha uma promessa para Abraão. Então ele deveria deixar, a sua parentela e partir para a terra prometida que ele prometeu, que seria a terra de Canaã. Então, com 75 anos, ele partiu para Canaã, levando então o seu filho, a sua esposa, o seu sobrinho Ló, seus servos e todos os seus bens, e que ele tinha adquirido ali. Muito bem, então como nós vimos até aqui é o começo do relato da história do patriarca, que até então era Abrão, Abrão e Sarai. Abrão, que é descendente de Sem, e aqui então está dando continuidade a algo que Deus tinha dito lá no Gênesis, no comecinho,
quando Deus fala ali para Adão e Eva, né, ele fala ali, porém inimizade entre a mulher, né, entre ti e a mulher, falando no caso ali da serpente, falando que o descendente da mulher esmagaria, né, a cabeça da serpente. E esse descendente, que é Jesus Cristo, ele viria então através dessa genealogia, né, que ali da descendência de Adão e Eva veio Sete, da descendência de Sete veio Noé, da descendência de Noé veio Sem, Cã e Jafé, e descendência de Sem, que veio o patriarca Abraão. Esses aqui são os primeiros relatos da história de Abraão, que até então se chamava Abrão. E como a Kelly disse, né, Deus diz para Abraão que saia do meio da sua parentela. E aqui nós temos um exemplo muito importante nessa história. Por quê? Porque Deus muitas vezes ele quer fazer algo na nossa vida, mas para isso nós precisamos sair do comodismo, né? Para Abraão seria muito fácil ele se manter ali onde ele estava, né? Mas Deus pede para que ele saia e vá para a terra que ele iria lhe mostrar. E aqui então um exemplo também de fé e confiança, né? Porque Deus falou para ele, apenas saia, né? Eu ainda irei te mostrar para onde você vai. E Abraão, na confiança, na fé em Deus, ele saiu e foi. E é o que muitas vezes nós precisamos fazer. Nós precisamos confiar em Deus e sair daquele meio que nós estamos, do comodismo, para que Deus possa realizar grandes coisas na nossa vida, realizar grandes mudanças na nossa vida. E aqui então, seguindo a história de Abraão, vou abordar apenas algumas partes aqui. Tem a parte então que Abraão e Ló se separam, né? Ló vai morar em outro lugar, onde ele acaba indo morar ali na região de Sodoma e Gomorra. Acontece guerras, né? Ló é levado cativo. Tem a parte aqui também, vamos dizer aqui a partir do verso 15, né? É quando Deus promete a Abraão que lhe daria um filho. E aqui no capítulo 15, no verso 16 aqui, ou melhor, vamos aqui a partir do verso 9, né? Capítulo 15, verso 9, é onde Deus ele vai fazer um pacto aqui com Abraão, né? Aqui então acontece aquela cena onde Deus pede para que Abraão separe ali uma novilha, uma cabra e um cordeiro, e também uma rolinha e um pombinho. E aí ele pede para que ele parta ao meio, né, esses animais maiores, apenas não partiria a rolinha e o pombinho. Os outros animais são partidos ao meio, né, e as duas bandas são colocadas de frente. Isso aqui era uma espécie de ritual que era feito, que simbolizava o pacto, né, de uma aliança, né, no qual, no ritual, as duas partes que faziam parte daquela aliança, elas passavam ali no meio daqueles animais partidos, né? Mas como nós vemos aqui mais à frente, a partir do verso 12 aqui, do verso 13, vai mostrar que apenas quem passou ali pelo meio daqueles animais foi Deus, né? Fala que passou um fogo ali, uma chama de fogo passou pelo meio daqueles animais, simbolizando que Deus, é como se Deus, só Ele bastava para manter essa aliança, né? Que a partir do momento que Ele passou, Ele manteria essa aliança, porque da parte do homem, o homem iria quebrar essa aliança por muitas vezes, como nós vemos na história, né? Mas então, aqui é selado esse pacto, né, de Deus com Abraão, é selada a aliança com esse ritual de passar pelo meio dos animais. E aqui vem também um outro exemplo aqui, onde no capítulo 16 fala de Sarai e de Agar, que Deus tinha prometido então para Abraão que ele teria um filho, né? Abraão ele já era avançado em idade, sua esposa Sarai também, e Deus prometeu que eles teriam um filho. Só que aí então Sarai ela decide adotar um costume que era comum ali naquela região, entre aqueles povos, que era o costume de onde o seu senhor ali, ele tomava uma escrava para que essa escrava pudesse gerar filhos para ele quando a esposa não podia, como era o caso de Sarai. E aí então é quando Agar ela engravida de Abrão e nasce o primogênito de Abrão, né, que era Ismael, mas que não era o filho da promessa. E aí então depois, posteriormente, sim, vai nascer o filho da promessa, que é Isaac. E aqui nós temos também no capítulo 17, quando Deus muda o nome de Abrão para Abraão, né, que Abrão era como se significasse, uma tradução mais simples, como significasse pai zeloso, né? E Abraão significava pai de muitos, né? Que era o que Abraão viria a ser, pai de muitas nações.
Aqui a partir do verso 9 também é onde é instituída a circuncisão. A circuncisão que era um símbolo da aliança. Outra coisa importante aqui que muitos dizem que a aliança era só, aliás, a salvação era só para Abraão e sua descendência, mas na verdade, quando nós lemos a Bíblia, nós entendemos que Abraão e sua descendência, que viria a ser o povo de Israel, né, as 12 tribos de Israel, eles eram um povo escolhido de Deus para levar a mensagem de Deus aos outros povos. Mas qualquer pessoa que quisesse receber essa mensagem, quisesse fazer parte do plano da salvação, ela apenas tinha que se circuncidar, né? Então não é que a salvação era apenas para Israel. A salvação sempre foi para todos, mas Israel como povo era a nação escolhida para levar essa mensagem a todos os povos. Mas qualquer que quisesse fazer parte dessa aliança tinha que se circuncidar. Deus também vai mudar o nome de Sarai. E aqui, a partir do capítulo 18, tem aquela cena quando Deus ali com mais 2 anjos aparece para Abraão, que eles estão caminhando para destruir Sodoma e Gomorra. E ali, posteriormente, na destruição, só se salvam Ló, sua esposa e suas 2 filhas, mas sua esposa acaba por virar para trás, olhar para trás e virar uma estátua de sal. E uma coisa importante aqui que nós tiramos desse simbolismo, que é o seguinte, que o ato da esposa de Ló olhar para trás significava que ela não estava disposta a deixar aquela vida ali onde ela estava vivendo, ali em Sodoma e Gomorra, onde havia muita perversidade, né? Ali, a ponto de que os povos ali queriam se relacionar com os anjos que foram lá, né? Então, assim, demonstra o quanto aquele povo estava perdido, né? E aí, então, a esposa de Ló olhar para trás, isso simboliza que ela não estava muito à vontade para deixar aquilo para trás, né? Então, esse é o simbolismo em torno aqui dessa passagem. Mas aí, então, seguindo aqui com a história, aqui no capítulo 21, é quando fala do nascimento de Isaac, né? Isaac, sim, que era o filho da promessa, né? A partir de Isaac que a descendência, a genealogia continuaria, né? Essa mesma descendência que vem desde Sete, né? De Adão e Eva, de Sete, passou por Noé, passou por Sem, passou por Abraão, e agora essa descendência seguiria aqui a partir de Isaac. Então, até aqui nós lemos, né, nesses vídeos que nós temos feito, nós estamos lendo apenas algumas passagens para termos um melhor entendimento, né, do plano da salvação. E o que é esse plano da salvação, da redenção? Quando a Trindade, né, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo decidiram criar o homem, Deus, em sua onisciência, ele já sabia que o homem pecaria, né? E então Deus já tinha um plano, o qual envolvia a todos ali da Trindade. Envolvia o Filho, que viria e morria por nós, envolvia o Espírito Santo, que faria todo o processo de agir na vida das pessoas, né? De convencer sobre o pecado, né? Para que essas pessoas, através do conhecimento, do convencimento do pecado, pudessem ser mudadas, né? Então a Trindade estava envolvida nesse plano. E esse plano envolvia o quê? Que a partir do momento que o homem caiu, Deus já tinha tudo certinho ali, planejado, que Cristo viria para nos redimir dos nossos pecados e então, através dele, nós temos o direito à salvação. Então esse é o plano da redenção. E hoje, para nós entendermos, né, como que esse plano funciona, a melhor maneira é nós conhecermos toda a história, né, desde o princípio, é o que nós estamos fazendo aqui com esses vídeos. Então, hoje nós falamos até a parte de Abraão, até o nascimento de Isaac. No próximo vídeo, então, nós estaremos abordando a partir de Isaac, Jacó. E é lógico que a partir de Isaac, Jacó, nós não vamos aprofundar, como já dissemos, em toda a Bíblia, né? Mas nós faremos uma abordagem de maneira que fique evidente esse plano da redenção, da salvação. Então esse foi o vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus e esperamos que vocês estejam gostando dessa série de vídeos e que esses vídeos estejam trazendo um melhor esclarecimento sobre a história, né, da redenção, sobre a história de Cristo, para que através desse conhecimento possamos todos ser mudados e decidirmos por estar
servindo ao nosso Senhor, enquanto temos tempo, enquanto temos a liberdade de buscá-lo. Então, fiquem todos com Deus. Até a próxima. Compartilhe esse vídeo, curte lá. Tchau, pessoal. Até a próxima.